Os 217 municípios maranhenses ganharam na Justiça o direito de receber quase 8 bilhões de reais do governo federal para serem usados exclusivamente na educação. O dinheiro vem do Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, que no entendimento da Justiça foi depositado em valores abaixo do que deveria ser durante 8 anos. Só que tem prefeito no Maranhão que, apesar das carências nas escolas, quer usar a verba de outro jeito. Uma escola municipal que funciona nos fundos de um bar. Aqui tudo é um improviso só. Paredes sem pintura, cadeiras e carteiras velhas. O casebre não tem nenhum pátio ou refeitório para as crianças. Na minha opinião, é quase impossível de tentar se aprender alguma coisa aqui, porque a própria estrutura não oferece essa condição. E esta ainda é a realidade de algumas escolas no município de Tutóia, que tem quase 60 mil habitantes e onde o pau de arara ainda funciona como transporte escolar. Um município que acaba de receber 42 milhões de reais do governo federal para investir exclusivamente na educação. Mas o prefeito da cidade quer que o dinheiro seja usado em outras áreas. Hoje, o momento que atravessa o nosso Brasil, nossos municípios, eu acho um exagero gastar todo isso na educação. O dinheiro é referente a uma ação movida pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que detectou que durante os anos de 1998 e 2006, o governo federal depositou menos do que deveria para a educação dos municípios de 19 estados. A União foi condenada a pagar 98 bilhões de reais a esses municípios. Um dinheiro que, segundo este procurador do Ministério Público de Contas do Maranhão, poderia revolucionar a educação nos municípios mais pobres. É como se o município ganhasse na loteria. Nestas circunstâncias, nós acreditamos que esses recursos eles podem efetivamente mudar a realidade, melhorar muito a realidade da educação nestes municípios. No início do mês, o Supremo Tribunal Federal determinou que a verba deve mesmo ser usada somente na educação. Mas tem municípios usando dinheiro inclusive para pagar advogados na tentativa de agilizar o processo para receber a verba. Só no Maranhão, 170 municípios fecharam contratos com escritórios de advocacia e ofereceram 20% do dinheiro recebido. Uma comissão bilionária do dinheiro que deveria ir para as escolas. Ao todo, os 217 municípios maranhenses devem receber 7,7 bilhões de reais. O gestor que aplicar esses recursos fora da educação, ele poderá ser alvo de uma tomada de contas especial, que é um processo do TCU para verificar quem cometeu irregularidade, por qual motivo e qual valor ele vai ter que devolver, e eventuais multas podem ser aplicadas, entre outras penalidades. O município de Parnarama, com 34 mil habitantes, recebeu quase 37 milhões de reais da União. Mais de 6 milhões foram para pagar um escritório de advocacia. E para gastar o restante, a Câmara Municipal aprovou uma lei prevendo a utilização do dinheiro em reformas. Entre outras obras, no portal de entrada serão gastos 300 mil reais. Outros 300 mil na reforma do cemitério e 700 mil para a reforma de campos de futebol e ginásios de esporte. O dinheiro poderia ser usado, por exemplo, para melhorar a situação de escolas como esta, onde as paredes são de barro, o teto é de palha. A gente sempre sonha, né, com um ambiente bem melhor, né, tanto para o professor como para as crianças, principalmente. Ou desta outra, onde quando querem ir ao banheiro, os alunos têm de usar um local bem longe das condições ideais. A gente percebe que a situação é bem ruim aqui na escola, inclusive na questão sanitária para os alunos. Dá só uma olhada na situação dos banheiros, ó. Aqui não tem pia, descarga e muito menos vaso sanitário. E a gente tem uma preocupação com relação a um valor dessa magnitude, 37 milhões. Se não for fiscalizado e bem aplicado, a gente com certeza não vai ter êxito com relação a esses recursos. Esses recursos deverão ser aplicados exclusivamente na educação. A primeira solução para resolver todas as outras mazelas começa na educação. A educação é a base de tudo. A água da chuva. Ninguém da Prefeitura de Parnarama quis comentar sobre o assunto.